Tá aí, 29 de outubro de 2021, disciplina de gestão de pessoas, categoria 17, a categoria que foi instituída para os cursos presenciais, mas que tem esse formato de aulas síncronas e o uso do ambiente aula. Feita a introdução tradicional, vamos lá para o tema da noite. A gente tem, por hábito, nos últimos dias, conversado sempre sobre o TDE. Vamos conversar daqui a pouquinho, mais para o final, se restar um tempinho, né? Vamos, sim, trabalhar um pouquinho no TDE. Mas eu quero já hoje começar com o tema seguinte do nosso estudo, né? Até para a gente não correr o risco aí de, com essa aproximação do fim do semestre, ficar com algum conteúdo para trás. Então, vamos vencer esses conteúdos. E hoje o tema que nós vamos trabalhar é o tema 5, né, que vocês têm no ambiente aula, o tema 5, que fala de gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso, sobre o processo de gestão do conhecimento, o processo de aprendizagem organizacional, refletir o quanto isso é importante, por que a gente dedicou um dos 6 temas, temos 6 temas, né, na estrutura principal, assim, dos conteúdos organizados para essa disciplina de gestão de pessoas, 6 temas, e um dos 6 temas é exatamente esse. Então, que importância tão grande existe no processo de gestão do conhecimento, de aprendizagem organizacional, que justifique ter digamos, capítulo, né, de 6, um capítulo dedicado exclusivamente para isso, e a gente, sim, hoje temos que adquirir a convicção de que realmente é um tema muito importante, né? Espero conseguir, se ainda não há essa clareza do quanto é necessário, imprescindível, um processo de gestão do conhecimento e um processo de aprendizagem organizacional, se ainda não é uma convicção para vocês, espero aproximá-los dessa convicção, desse entendimento do quanto gestão do conhecimento é importante. Se vocês estavam no nosso primeiro encontro, lá no início do semestre, e me parece que foi no primeiro encontro, pode ter sido no segundo, mas eu conversei. Não sei com que nível de profundidade, também não me lembro, porque, enfim, no primeiro encontro a gente sempre também conversa sobre muitos aspectos, fala sobre metodologia, fala sobre como vai ser o semestre, quais são os propósitos da disciplina e tal. Mas eu lembro que nós falamos um pouco sobre conhecimento, porque é um tema sempre que eu julgo assim, que no início de uma disciplina, no início do semestre, é válido, é importante conversar. Porque estamos iniciando uma caminhada sistematizada de aquisição de conhecimento, de produção de conhecimento. Então vamos falar um pouquinho sobre conhecimento, e por isso lá no início do semestre eu falei. E eu trouxe, naquela época, uma pesquisa que foi desenvolvida pelo Georges Anderla. Vocês devem lembrar, pelo menos aqueles que estavam no primeiro encontro, do Georges Anderla, e eu gosto sempre de mencionar essa pesquisa. É uma pesquisa muito interessante, curiosa, diferente, difícil, e que foi desenvolvida por esse sociólogo, pesquisador, cientista, e que tinha o propósito de medir o avanço do conhecimento da humanidade, a velocidade que se adquiria conhecimento. Como é que se dava essa aquisição do conhecimento? E eu lembro de ter falado isso lá no início do semestre. Porque para a gente entender o que vivemos hoje, a gente precisa perceber que estamos, assim, num ponto de uma curva exponencial
que decisivamente chegou naquele estágio em que as transformações são muito intensas num curto espaço de tempo. Então tem muita coisa se produzindo em termos de conhecimento em pouco espaço de tempo. Chegamos na parte em que a curva é quase vertical. Durante muito tempo ela era quase horizontal, ela foi modificando o sentido e, como toda curva com um movimento exponencial, ela em algum momento passa a ser quase vertical. E nós estamos nesta verticalidade da curva porque aqui medimos a quantidade de conhecimento da humanidade e aqui apontamos, né, identificamos o tempo. E em curtos espaços de tempo aumenta muito o conhecimento da humanidade. O Jorge Zanderla começou essa pesquisa, ele já faleceu, ele não está mais aqui, mas os cientistas que foram parceiros dele nesse grande projeto continuam fazendo estudos nesse sentido, e o propósito dessa pesquisa do Jorge Zanderla era medir, como eu disse, o avanço do conhecimento, a aquisição do conhecimento. Ele estabeleceu um ponto de partida, é muito difícil, porque tu vai tentar quantificar, medir, quantificar uma coisa difícil de objetivar, é muito subjetiva, né? Medir o conhecimento. E aí ele definiu um ponto de partida para ir avaliando isso ao longo do tempo. O ponto de partida era o ano 1 depois de Cristo. Então pegou o calendário cristão, vamos partir do ano zero, né? O ano zero. O que a humanidade detinha de conhecimento no ano zero? E quanto tempo levou, na medida que ele quantificou o conhecimento da humanidade, quanto tempo levou para ter o dobro deste conhecimento? Ele foi formando um gráfico de duplicação do conhecimento da humanidade. Ele percebeu que no ano zero a humanidade tinha X conhecimento e que precisou 1.500 anos, lá no ano de 1.500, quando estavam chegando aqui no Brasil, né? 1.500 anos depois, a humanidade detinha 2 vezes X, ou seja, o dobro do conhecimento que tinha no ano zero. 1.500 anos precisaram para que a humanidade dobrasse a quantidade de conhecimento. E ele continua fazendo sua investigação histórica, né, a análise histórica das descobertas, do quanto a humanidade vai conhecendo novas verdades e vai produzindo conhecimento, e percebe que do ano de 1500 ao ano de 1750, lembram disso? Quem estava na primeira aula, lembram disso? Não lembram? Do ano de 1500 ao ano de 1750, portanto, agora num período de 250 anos apenas, a humanidade duplica o seu conhecimento. Então vejam que tem um movimento diferente, um movimento que começa a caracterizar o quanto é exponencial, né, esse processo. 1.500 anos para passar de 1x para 2x. 250 anos para passar de 2x para 4x. Duplicou. E para passar de 4x para 8x, ou seja, duplicar novamente, do ano de 1750 ao ano de 1900, então ficou um período menor ainda, 150 anos apenas, a humanidade não tem mais 4x de conhecimento, e sim 8 unidades x de conhecimento, em 1900. De 1900, nesse levantamento amplo, profundo, histórico que o Jorge Zanderla realiza com a sua equipe, ele percebe que do ano de 1900 ao ano de 1950, menor ainda, 50 anos apenas, em 50 anos, as 8 unidades de conhecimento da humanidade viram 16 unidades de conhecimento. E assim ele vai indo. E das 16 unidades de conhecimento que a humanidade detinha em 1950, 10 anos depois, 1960, ela duplica. E aí passa a ser 32 unidades de conhecimento. E assim sucessivamente. Mas vejam que
Primeiro precisou 1.500 anos. Depois 250 anos. E olha que mudança drástica. É porque durante 1.500 anos, a humanidade repetia o modo de vida, reafirmava e vivia as suas verdades. Por uma ou outra razão, não havia um incentivo para a busca de novas verdades, até que surge o período das navegações. E as navegações começam a mostrar que o mundo não é plano. As navegações começam a apresentar outros povos, outras características culturais, outras verdades. Começa a se contestar aquilo que era a verdade absoluta até então. 1500, descobertas. Descobrir. Lembram que a gente já falou sobre isso? Descobrir. Estou tirando aquilo que está coberto e enxergando uma nova verdade. E de 1500, a partir das descobertas, né, dos processos que vão se instituindo no mundo, até o ano de 1750, há, sim, um avanço. E 1750 há um ponto, digamos, que começa a sugerir uma ruptura, porque começamos a nos aproximar se aqui tem o movimento das navegações, que caracteriza a transformação, descoberta, né, novos conhecimentos. Aqui nós temos o quê? 1750, estamos entrando no período da industrialização, da Revolução Industrial. Né? No século XVIII e no século XIX, nós temos esse processo da Revolução Industrial. E aí, quando surge, então, a Revolução Industrial, nós temos um movimento grande de transformação. Temos um processo de evolução. E o processo de evolução é lento ao longo do tempo. E em determinados pontos desta jornada humana, nós temos revolução. Evolução e revolução. Muda o estado das coisas. Então aqui mudou o estado das coisas. E passamos a um novo processo, num outro ritmo de evolução, até que revolução. Muda o estado das coisas. E passamos, então, neste novo estado das coisas, a ter a evolução até uma revolução. Então, tivemos, sim, as grandes transformações a partir das navegações. Tivemos a Revolução Industrial que modificou a ordem do mundo, que instituiu o pensar sobre as relações de trabalho, porque até então era a subsistência agrícola. Tu plantava, tu colhia, tu comia, tu bebia, tu dormia, tu plantava, tu comia, tu bebia, tu dormia, Essa era a vida. Vida. Aquilo que tu plantava e que excedia da tua produção agrícola, ou mesmo produção pecuária, agropecuária, mas o que fosse, o que excedia tu trocava, permutava e tal. Mas era isto. Em algum momento surge a indústria. E a indústria traz mais conhecimento e uma nova dinâmica de mundo. A indústria institui as relações de trabalho. A indústria institui a relação capital-trabalho, né? Empregador-empregado. E a indústria traz consigo um conjunto de outras características, problemas, desafios, né? Surgimento dos movimentos sindicais e tal, né? Desse confronto entre capital e trabalho. E transforma o mundo. Revolução. E o mundo passa a andar dentro desta nova lógica. Até que temos novas revoluções. Qual é a revolução que vem depois da Revolução Industrial? A gente estuda muito lá no ensino médio e tal, a gente estuda sobre a Revolução Industrial, né? A máquina a vapor e tal. Mas que outras revoluções aconteceram? Vocês acham, assim, que dentro deste desenvolvimento, desse crescimento, dessas transformações da condição humana,
em que momento que reconfigura as relações sociais, que reconfigura o mundo? O que aconteceu? Revolução Industrial, me parece que está claro, né? Nós tínhamos uma subsistência agrícola, né? E daqui a pouco tem o êxodo rural, as pessoas vão para esses conglomerados industriais e tal, e ali começam a se formar as metrópoles, e muda a dinâmica. As pessoas não estão mais no campo, boa parte delas estão ali, e agora trabalhando em indústrias e tal, né? Que momento que temos assim de transformação de novo? O que acontece dentro desse... Fala, Valdenício. Eu acho que a próxima depois disso é a revolução tecnológica, vamos dizer assim, com a invenção do computador, internet e etc. Em momentos separados, perfeito. Primeiro, computador. Tem algumas coisas que vão antecedendo e que começam a fazer, a criar essa revolução, né? As comunicações, vamos chamar assim, né? O computador talvez seja o que acelera mesmo, né? Ali meados do século XX. Meados do século XX, mas nós temos antes disso, né, a imprensa, o rádio, a TV, que são elementos que... Bom, uma coisa é a comunicação sem estes meios tecnológicos, sem a tecnologia, né? E aí é a conversa que eu tenho com, né, os meus pares e aqueles que estão próximos fisicamente. E daqui a pouco, agora, eu tenho como transmitir informação e conhecimento para uma quantidade muito maior de pessoas. E isso reconfigura. Então, quando vem a imprensa, o rádio, a TV e daí o computador, que consegue concentrar, organizar as informações e disseminar de uma forma mais inteligente tudo isso, bom, aí revolução. Revolução da informática ou do computador. Meados do século XX, 1950, por aí. Legal. Mas depois disso temos uma nova revolução que tu acabou citando também. Porque uma coisa é o computador, que já é uma transformação extraordinária na nossa vida, e outra coisa é quando chegamos um pouco antes dos anos 2000 e vem uma coisa que parece que para nós assim é inconcebível pensar num mundo sem a internet. Não, isso não existe, não pode ser, né? Não tem como viver num mundo sem a internet. Como assim? Não é possível. Só que é uma coisa muito recente. É uma coisa muito recente. Se a gente pensar, tem 30 anos a internet. Não tem 30 anos a internet. A vida já existiu vida antes da internet. É uma coisa, né, difícil de acreditar, mas é verdade, né? A gente vivia sem internet. Hoje a gente não entende. Hoje parece que tem um caos quando o WhatsApp fica uma hora fora do ar. O WhatsApp e o Facebook saíram do ar. É o caos, né? É o caos. E isto revoluciona. A internet revoluciona o processo de produção do conhecimento. Porque aí sim, né? Aí nós temos acesso à informação. Claro que junto com isso a gente sabe, a gente debate isso, né, intensamente e cotidianamente, que é os riscos da disseminação de informações imprecisas ou falsas, né? E a gente convive com isso. Então, a preocupação sempre de só compartilhar aquilo que a gente tem segurança, e que, infelizmente, a maioria das pessoas não tem esse cuidado, né? Quando é interessante, e os disseminadores de informações falsas utilizam esse recurso, essa técnica, né, de tornar a coisa curiosa, interessante, e que venha validar determinado ponto de vista, que venha ao encontro, confirmar, ratificar determinada ideia, determinado valor. Então exploram isso, a pessoa se entusiasma com aquilo, porque é o que ele precisava para, né,
validar a sua ideia e ele publica, e outros que também se sentem entusiasmados e necessitados daquela validação replicam e pronto. O falso, até tu provar que é falso, né, tá entendido como verdadeiro. Esse é um grande desafio que nós temos, né, na sociedade contemporânea, a grande disseminação de fake news de toda ordem, todos os campos, né? Isso é um fato, com interesses vários, né? E a gente precisa sempre estar alerta antes de compartilhar qualquer tipo de informação, se certificar de que realmente aquilo é fato. E essas produções, elas são muito bem desenvolvidas, são muito bem feitas. A mentira é muito bem criada. Então, às vezes, é difícil a gente perceber o que é realmente fato, o que é real e o que é, né, o que é uma inverdade. Como falávamos a semana passada, mito ou verdade? E, né, tem muito disso. Bom, esse é um problema, é um parênteses que se abre, mas que é importante, né, quando a gente está falando de gestão do conhecimento, que é o tema de hoje. Então, fiz esse, né, retrospecto, recuperei isso que tínhamos usado lá como um breve exemplo lá no início do semestre, mas achei importante agora, mais uma vez, resgatar essa grande pesquisa do Jorge Zanderla. Jorge Zanderla, né, ele não está mais conosco, como eu disse, mas os cientistas apontam assim para esta época que estamos vivendo hoje. Nós estamos tendo a capacidade de duplicar o nosso conhecimento em períodos assim de 2 anos. Ou seja, o que nós dominamos de conhecimento agora, a partir do advento da inteligência artificial e da capacidade, né, da inteligência artificial de produzir conhecimento, a gente já conversou também sobre, né, essa possibilidade do pensamento artificial e de produção do conhecimento. Nós estamos definitivamente numa, né, numa multiplicação e num crescimento, num avanço do conhecimento inimaginável há algum tempo atrás. Inimaginável. O processo de produção do conhecimento é algo extraordinário. Portanto, mudou dentro desta condição, né, que fomos pensando de evolução, que estamos sempre, mas estamos agora quase que num processo de permanente revolução. Permanente revolução. Nós temos que nos reconfigurar, repensar as mudanças com relação a crenças, a costumes, com relação a verdades, são muito grandes e muito intensas. Nós vemos transformações na sociedade numa velocidade, mais uma vez, desculpa, está sendo repetitivo, mas é uma velocidade assim, ó, inimaginável, impensável há um tempo atrás. A velocidade com que as coisas estão se transformando. Em termos de conceitos, de comportamentos, de práticas culturais. A gente sabe isso. E, bom, a gente poderia ir aqui, né, virar a noite conversando sobre tudo isso que a gente tem vivido, né? Mas não é o tema, não é o foco, mas é importante nós pensarmos porque o tema exige essa compreensão. Gestão do conhecimento é o desafio que as empresas possuem, o desafio das empresas de atuar na busca sistematizada, planejada, organizada do conhecimento. A empresa não pode, em nenhum momento, se considerar pronta para atuar de maneira eficaz, produtiva no mercado.
jamais estará pronta. E precisa ter sistematizado o processo de aquisição do conhecimento. Precisa ter sistematizado o processo de gestão do conhecimento. Como? Bom, vamos pensar em como isso pode ou deve acontecer. Mas o certo é que as empresas realmente não podem deixar de buscar esse conhecimento, né? Então, o tema é esse. Vivemos na sociedade do conhecimento. O capital financeiro perdeu o primeiro posto. O volume de recursos financeiros que uma empresa possui perdeu lugar para o volume de conhecimento, de domínio que a empresa possui. O conhecimento é o capital mais importante. O capital intelectual é o que hoje representa o maior valor no mercado, capital intelectual. E o capital intelectual é esse resultado, né, do capital humano que todos nós detemos, né, que faz parte, né, de todos nós, mas também o capital que está instituído e organizado dentro das empresas, acrescido deste capital instituído e chamado de capital estrutural. O conceito de gestão do conhecimento, que está no tema 5, e eu vou dar uma passada, assim, eu vou dar alguns destaques do que tem nesse texto, lá do tema 5. Me interrompam sempre que tiverem alguma observação, alguma dúvida, algum comentário, alguma complementação. Por favor, sintam-se sempre muito à vontade e convidados a participarem e complementarem, tá? Mas eu vou dar uma passada, vou dar alguns destaques no que temos ali nesse tema 5, que está lá à disposição no ambiente aula. O tema 5, que trata da gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional. Primeiro conceito. Conceito de gestão do conhecimento diz o seguinte: esforço sistemático para criar, utilizar, reter e medir o conhecimento. Criar, produzir, né? Fazer uso, reter e medir o conhecimento. Esse é um dos conceitos que está posto ali em termos de gestão do conhecimento. Então, as empresas precisam ter a capacidade de produzir, mas, além de produzir, saber fazer o uso dele, né? Estruturar ele, organizar ele. E aí entra um tema interessante para nos fazer, para a compreensão de como esse processo se dá dentro da empresa. Se estuda ali as dimensões do conhecimento. E elas são postas da seguinte forma: nós temos o conhecimento tácito ou implícito e nós temos o conhecimento explícito. O conhecimento tácito e o conhecimento explícito. E o que acontece no ambiente organizacional é saber que o conhecimento tácito é das individualidades, é dos profissionais, é de nós, e saber que este conhecimento tácito, se bem utilizado, pode agregar valor à organização. E nesse sentido, ele passa a gerar o conhecimento explícito. O conhecimento explícito é a captura, a organização e o compartilhamento do conhecimento tácito. O conhecimento tácito que nós levamos se transforma no conhecimento explícito da organização, no capital intelectual. E esse conhecimento explícito, ele se configura a partir do bom uso da TI. Tem alguém aqui que é da TI? Da tecnologia da informação? Não?
Alguém é da TI? Olha, hoje eu diria que uma das áreas mais valorizadas no mercado é a área da TI. Profissionais, temos carência de profissionais, né? A demanda, lei da oferta e da procura, a demanda é muito grande por profissionais da área da TI. Como não está, né, não tá sendo suficiente a oferta de profissionais, isso faz com que, né, seja bastante valorizado o trabalho desses profissionais. Então, são muito bem remunerados, os desenvolvedores de sistemas, os programadores e tal. E tudo isto exatamente a partir do momento que ganha importância a gestão do conhecimento. E que a gestão do conhecimento dentro das organizações depende muito do sistema de informação. Sistemas de informação gerenciais, sistema de informação de apoio à tomada de decisão, sistemas de informação. Porque nós não temos mais, num mundo de tanta informação, nós, humanos, não temos mais. É muito difícil eu ter a capacidade de reunir todos os dias, buscar novas informações. Por exemplo, como é que está a variação cambial? Como é que está como é que está a taxa Selic? Como é que está, né, as aplicações financeiras? Como é que está o dólar? Como é que está o nosso mercado? Como é que está a legislação com relação à importação e exportação? Como é que está a inflação? Como é que... É muito dado, né? Como é que estão os valores dos nossos fornecedores? Quais são as dificuldades que estão acontecendo na cadeia produtiva que nós integramos? Como... É muita informação e que nós precisamos ter todos os dias. Não é fazer esse levantamento de informações e tá, agora nós estamos preparados aí para fazer o nosso planejamento para todo o ano. Planeja aí, coloca em prática, o ano que vem a gente senta para avaliar. Não. Estas informações, elas precisam estar sendo monitoradas o tempo todo, o tempo todo. E, por consequência, eu preciso de sistema. Não existe condição humana para fazer isso mais, né? E esse processo de construção do conhecimento, né, coloca, como vimos aqui, a tecnologia como esse grande elemento propulsor e que hoje, né, nos tornamos completamente dependentes deles. Então, gestão do conhecimento é o processo da transformação do conhecimento tácito em conhecimento explícito. O conhecimento tácito vai também se multiplicando, vai sendo adquirido, e este conhecimento tácito, de alguma forma, precisa ser trabalhado, capturado, compartilhado, retido, organizado, para se constituir em conhecimento explícito, formando uma espiral do conhecimento. Esse é o processo. Essa é a explicação de como as coisas se dão, né? Um processo de alimentação contínua, né? O tácito, produzido pelas individualidades, a sistematização do processo, a organização do processo, a TI interagindo, o tácito sendo alimentado também por essa produção compartilhada, produzindo mais conhecimento e assim se forma a espiral do conhecimento. Isso é uma das teorias que está lá colocada. De certa forma, isso também explica esta coisa do conhecimento fragmentado, que muitas vezes é insuficiente para auxiliar no desenvolvimento de uma organização, e deste conhecimento fragmentado sendo organizado, né? E depois de organizado, compartilhado, para que aí sim estabeleça as condições de um processo de desenvolvimento da organização. Então, gestão do conhecimento é isto. A gestão do conhecimento pressupõe que as empresas, quando contratam os seus profissionais, os colaboradores, quando nos contratam, eles contratam o nosso
o nosso conhecimento. Eles contratam as nossas capacidades, as nossas competências, as nossas habilidades e aquilo que nós temos de conhecimento. Mas a empresa que possui um processo inteligente de gestão do conhecimento não pode nos contratar e ficar na dependência desse nosso conhecimento. Ela contrata o nosso conhecimento e ela quer o nosso conhecimento. E um processo de gestão do conhecimento vai reter o nosso conhecimento. Porque aí é um jogo de poder. Se eu não contribuo com o meu conhecimento, né, se eu detenho o meu conhecimento e não compartilho, eu posso estar, de certa forma, né, atuando e jogando, né, no sentido de ser mais valorizado e tal. Mas uma empresa que sistematiza o processo, ela precisa ter maneiras de, sim, deixar claro que contrata o nosso conhecimento. E o nosso conhecimento, ele é entregue para a empresa. A empresa vai reter o nosso conhecimento. Ela não pode depender do Jefferson e o Jefferson dizer, olha, se vocês quiserem, me demitam. Mas vocês vão ter problema. Porque eu conheço o processo. E eu sei das coisas. E se eu for embora, algumas coisas vão parar por aí. Tem gente que trabalha assim, né? Tem gente que atua dessa forma. Isso não é, né, uma condição, digamos, aceitável dentro dessa lógica, né, de que a empresa nos contrata não apenas, né, pela nossa capacidade de produção, mas sim contrata aquilo que nós sabemos e a nossa capacidade de produzir ainda mais conhecimentos. Então, quando nós entramos para dentro da empresa, nós entramos num processo de sistematização da produção do conhecimento. Nós, para seguirmos produzindo conhecimento, precisamos oferecer o nosso conhecimento vai ser compartilhado com outros, mas nós também vamos adquirir conhecimento a partir do compartilhamento destes diferentes, né, saberes, e desta forma se dá, então, o processo de ampliação. Não tem mais empresa que consiga ter um mínimo de competitividade se não tiver, né, muita inteligência, muita gestão do conhecimento. Então, uma área muito importante e necessária. Em 1995 foi publicado um estudo que está também colocado lá no material do tema 5, chamado O Estudo sobre as Inteligências Múltiplas. Então, tem um determinado tópico desse capítulo 5 que apresenta as inteligências múltiplas e que eu até vou projetar aqui para vocês, porque é um elemento, um aspecto, deixa eu ver aqui uma coisa, uma guia, aqui. Deixa eu ver se está compartilhando. Tá, né? Isso aqui é o material, tá? Isso aqui é o tema 5. Isso aqui é o que está lá no ambiente aula, é o link. E essa aqui é a produção toda. Ó. Capítulo Gestão do Conhecimento e Aprendizagem Organizacional e tal. Né? E tudo isso que eu estava comentando com vocês, está aqui. E em determinado tópico chega nas inteligências múltiplas, de Howard Gardner, publicado esse estudo em 1995. Isso aqui é interessante dentro deste processo de construção do conhecimento, dentro deste processo de produção do conhecimento. O estudo do Gardner indica que todos nós temos algumas inteligências mais latentes, mais desenvolvidas, aptidões melhores em determinados aspectos do que outros. Mas somos únicos e as nossas individualidades
portanto, colocam, né, algumas destas inteligências numa posição talvez superior do que a média de outras pessoas, mas coloca também estas outras inteligências possivelmente numa condição talvez igual ou inferior à média de outras pessoas, porque somos únicos e temos características distintas. A primeira inteligência que o Gardner aponta é a inteligência matemática. E a segunda, a inteligência linguística. Não é muito comum nós termos pessoas que têm acurada a inteligência matemática e, na mesma medida, acurada a inteligência linguística. Não significa que não encontremos, que não tenhamos pessoas com estas duas características, com essas duas inteligências. Mas, em geral, a gente sabe que quem tem mais aptidão para as exatas, né, da lógica, tem familiaridade com os números, pensamento lógico, sistêmico e tal, nem sempre tem a mesma habilidade, capacidade de comunicação, de escrita e de fala. Normalmente, aqueles que são mais falantes e que se manifestam melhor, se expressam melhor, nem sempre têm acurada a capacidade da lógica, do raciocínio e tal. Assim como, relacionando agora com inteligência intrapessoal e interpessoal, a gente muitas vezes vai encontrar estes que têm a inteligência linguística, capacidade de se comunicar pela escrita, também ter mais desenvolvimento. Isso não é regra, mas em geral, né, possui uma capacidade de relacionamento, sinergia com as outras pessoas. E, por outro lado, aqueles que têm inteligência matemática, que é essa capacidade de lidar com números, lógica matemática, eles têm também bem desenvolvida a inteligência intrapessoal, que é a capacidade da introspecção, abstração da realidade, concentração e tal. Então, veja, nós temos a inteligência biológica, e tem essa classificação, tem a inteligência musical, né, que né, tem uma acuracidade muito grande nessa percepção de sons e tal, a inteligência espacial aqui, na matemática a gente encontra aqui profissionais, por exemplo, da TI, que eu perguntava agora há pouco. Normalmente os profissionais da área da TI têm bem desenvolvida esta inteligência, né? Tem essa aptidão da inteligência matemática, né? Pessoal das artes e tal, né? Então, muitas vezes está aqui inteligência espacial desenvolve soluções em ambientes multidimensionais, pessoal da arquitetura, né? Pessoal das engenharias, por vezes, apesar de que engenharia está lá em cima também, né? Na área da comunicação, obviamente, tem muitos profissionais aqui, mas, né, fazendo uso dessa teoria, lembremos-nos que isto aqui não é eu sou isto, portanto não sou isso, portanto não sou isso, posso ser isso, mas não sou isso. Não. Ele classifica as inteligências múltiplas. Nós temos algumas aptidões a determinadas inteligências, temos mais uma facilidade, né? uma afinidade, né? Mas, enfim, por alguma razão que talvez venha lá do início, da nossa tenra idade, da infância, sem entrar, inclusive, no mérito da naturalização das capacidades, mas que sim, também tem que ser considerado, mas muita coisa também vai sendo alimentado e produzido na própria infância. Só que são habilidades, vejam, são habilidades... Vocês estão vendo a projeção ainda, né?
Está projetando, né? São habilidades que podem ser desenvolvidas. Então, o fato de alguém ter, né, uma capacidade mais desenvolvida no pensamento lógico, não significa que essa pessoa vai ter dificuldades de se comunicar e tal. E se tem, pode desenvolver. Né? Eu vou dar o meu exemplo. Eu sempre fui, olha só, a minha formação, as especializações que eu busquei, né, as especializações que eu busquei, foi na área de gestão de pessoas, essa disciplina. Foi na área de marketing, né? Áreas que exigem essa capacidade de relacionamento interpessoal, de comunicação e tal. E depois eu fiz mestrado na área dos estudos culturais, né? Então, muita linguística, muita leitura, muita escrita, muita fala, né? Me concentrando aqui. Então, o Jefferson, né, entrou, porque o perfil dele indica isso. Não, o meu perfil está ali em cima, está exatamente na inteligência matemática. E eu busquei o caminho oposto. Porque se eu já tenho algumas aptidões nessa área, eu quero desenvolver aptidões na outra área. Então, e dá. E é perfeitamente possível, recomendável, saudável, né, em termos de desenvolvimento, de crescimento, esta busca exatamente por aptidões que tu ainda não tem familiaridade. Exige mais, não tenho dúvida que é um esforço maior, mas te potencializa, né, te alarga, né, te torna mais amplo. E é isto. O Gardner apresenta as inteligências para que as empresas possam desenvolver estratégias de construção de equipes que explorem estas potencialidades. Então, se tu precisa de determinados profissionais com determinadas características para determinadas funções, saiba que sim, existem estas inteligências múltiplas. Ele especifica, ele detalha, né, esses perfis, recomendando para as empresas exatamente quais são, né, os lugares que essas pessoas podem melhor dar respostas, se tornarem mais produtivas. A partir disso, dentro da lógica anterior das dimensões do conhecimento, bom, então eu vou ter o conhecimento tácito a partir de alguns profissionais que me trazem a inteligência lógica, eu vou ter o conhecimento tácito, individual, potencializado, também daqueles que me trazem a inteligência espacial, aqueles que me trazem a inteligência interpessoal e assim por diante. E a partir disso, eu quero reunir estas inteligências, eu quero reunir o conhecimento que faz parte, que está adquirido por estas diferentes inteligências que exploram o conhecimento em diferentes áreas ou campos do conhecimento da humanidade e transformar este conhecimento tácito em um conhecimento explícito. Esse é o processo, essa é a orientação, essa é a recomendação. Depois, como um penúltimo tópico que aparece no tema 5, que hoje é a proposta exatamente apresentar esse tema 5, é a classificação que as empresas podem fazer, né, a partir das dimensões, das suas dimensões. E aí tem, inclusive, lá no fim, um infográfico com a organização destas 7 dimensões, né, a partir deste autor aqui. Terra, 2001, Gestão do Conhecimento, o grande desafio empresarial.
E as 7 dimensões, né, se colocam, em primeiro lugar, no nível estratégico, depois 3 dimensões num nível intermediário organizacional, outras 2 dimensões num nível mais operacional ou de infraestrutura, e, por fim, uma dimensão no ambiente externo. A gestão do conhecimento se dá através da interação destas 7 dimensões. Alguns autores colocam as 2 dimensões da infraestrutura numa só. Alguns autores entendem que não há sentido separar sistemas de informação de mensuração dos resultados, na medida que os sistemas de informação gerenciais, hoje, precisam, obrigatoriamente, ter a capacidade não apenas de capturar dados, né, reunir dados, tratar os dados, transformar os dados em informação, oferecer estas informações no nível de conhecimento para tomada de decisão, como também precisa projetar diferentes cenários, estabelecer nos diferentes cenários os indicadores de desempenho e também mecanismos para que possam ser mensurados os resultados. Faltou um Rzinho aqui no resultados, mensuração dos resultados. Portanto, mensuração dos resultados é um item, é um componente de um sistema de informações gerenciais. É um componente de um sistema de apoio à tomada de decisão, de sistemas, né? Sistemas de informação. Não tem por que dividir isso. De qualquer forma, este autor apresenta, né, essa divisão. Assim como, no nível organizacional, né, o item 2 e o item 4, se nós olharmos, eles também, para alguns autores, eles pertencem ao mesmo ambiente, representam, né, eles têm uma similaridade e uma proximidade muito grande. Desculpa. O item 2 fala da administração de recursos humanos, que é voltada à valorização de políticas e práticas de gestão de pessoas, associadas à criação e aquisição de conhecimento. E o item 4 fala de estrutura organizacional e a implantação de novas estruturas baseadas no trabalho em equipe, multidisciplinar, com autonomia para gerar aprendizado, novos conhecimentos, além de buscar a inovação e eficiência. Mas isto é uma condição, né, gerada por uma política e prática de gestão de pessoas adequada. Quer dizer, a autonomia para gerar aprendizado, para a busca da inovação e da eficiência, resultam de políticas adequadas de gestão de pessoas. Então, alguns autores também não separam estas dimensões, portanto, das 7 eles transformam ou classificam em apenas 5. De qualquer forma, isso é uma organização dos espaços ou das dimensões possíveis de produzirem conhecimento, né? Existe a necessidade de produção do conhecimento na dimensão mais estratégica, então, né, tem que se pensar nas estratégias organizacionais, a capacidade de vislumbrar o futuro, né, de estabelecer as grandes metas, depois as intermediárias e as outras dimensões todas, além da dimensão mercadológica, né, benchmark e tal, que também representa um processo importante de aquisição do conhecimento. Hoje, essa prática que vocês, né, certamente conhecem, chamada benchmark, é um elemento muito interessante e aplicado e adotado por todas as grandes empresas para a produção de conhecimento, né? Que é esse compartilhar, que é essa troca, né? Troca daquilo que se sabe. Mesmo em ambientes competitivos, o benchmark é uma prática comum, mesmo em ambientes altamente competitivos. E, por fim,
E por fim, deixa eu ver o que mais nós temos. Bom, aí no fim nós temos ainda a questão das universidades corporativas, né? Que é essa questão da aprendizagem organizacional, né? Uma empresa precisa ter a gestão do conhecimento, uma empresa precisa saber gerir o conhecimento, e isso, eu vou insistir numa palavra que eu falei já várias vezes aqui, isso é a capacidade de sistematizar. Processo de gestão do conhecimento é sistematizar, né, a forma com que tu vai buscar as informações cotidianamente, a forma com que tu vai tratar estas informações, a forma com que estas informações vão alimentar o teu processo de tomar decisão e de definição de estratégias e assim por diante. Na sociedade do conhecimento, uma empresa que não tratar com a maior seriedade possível a gestão do conhecimento é uma empresa que não vai ter, que vai ter muita dificuldade, vamos dizer assim. Não vou nem dizer que não vai ter futuro, que não vai dar certo, mas vai ter muita dificuldade. Uma empresa que não souber trabalhar muito profundamente, muito intensamente, o processo de aquisição e de produção do conhecimento, né, ela vai ter muita dificuldade para atuar no mercado. Nós vivemos na sociedade do conhecimento, nós vivemos na sociedade do capital intelectual, nós temos como o maior patrimônio das empresas exatamente essa capacidade, esse conhecimento adquirido e a capacidade de produzir. E a parte final do tema 5, que trata de gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional, é isso, uma questão importantíssima, é gerir o conhecimento, mas tu tem também ter instituído o processo de aprender, aprendizagem organizacional, né, que diz respeito a essa produção sistematizada. Aprendizagem organizacional é isso. E aí surge o papel, ou a figura, melhor dizendo, das universidades corporativas. Talvez alguns de vocês já tenham trabalhado ou trabalhem em empresas que têm uma universidade corporativa, que é a formalização do processo de aprendizagem dentro da organização. Universidade corporativa. A nossa empresa constitui uma universidade que vai produzir conhecimento que nós precisamos, vai produzir o conhecimento que nós necessitamos para continuar sendo competentes, realizadoras e efetivas no mercado. Precisamos, né, ter essa capacidade de estarmos sempre atentos. Muitas vezes isso se dá por parcerias, muitas vezes a própria instituição, a própria empresa cria esse espaço, né, torna este espaço formal, cria efetivamente uma universidade, com foco, obviamente, na sua atividade, né? Naquilo que é necessário, para que continue sendo competitiva. Mas às vezes isso se dá por parcerias com instituições educacionais. Eu particularmente já tive a experiência de fazer parcerias com empresas pela Ubra, tanto de Canoas como em Gravataí, quando atuava lá. Quer dizer, parcerias onde pode ser muitas vezes a construção de um programa específico de aprendizagem para as organizações, mas, palavrinha de novo, a sistematização do processo de aprendizagem nessa parceria. Então não é um curso, não é um treinamento específico para dominar determinada nova técnica. Não, é um processo permanente de atualização, de aprendizagem. E aí se institui essa universidade, que vai se renovando, que vai repensando currículos, que vai construindo sempre, né, o seu fazer pedagógico e instrucional. E isso acontece. Então, muitas vezes entra o corpo docente, né, e a estrutura da organização. Muitas vezes os funcionários da organização fecham um grupo e vão para o ambiente da universidade, a turma fechada, como tivemos aqui. Eu já tive turmas aqui em Canoas, turmas fechadas, né, com uma construção específica,
de aperfeiçoamento, mas não era treinamento. Não era treinamento. Treinamento muitas vezes acontece lá dentro da própria empresa. Era um programa, né, de desenvolvimento universitário, mas com uma aproximação aos interesses, aos objetivos, aos propósitos, às práticas da organização. Então, nós vamos ter né, um programa que vai trabalhar a gestão de pessoas, que vai trabalhar a questão de marketing, mas gestão de pessoas, para construir o nosso programa de gestão de pessoas aqui, vamos conhecer a cultura organizacional da empresa, vamos conhecer um pouco mais da empresa para poder trabalhar e entregar o melhor possível dentro desse processo de aprendizagem. Então, as formas são várias, né? Existem inúmeras alternativas em termos de aprendizagem organizacional. A universidade corporativa, que aparece ali no tema 5, é uma delas, mas não a única. O importante é existir esse compromisso ou esta vontade com o saber. Essa vontade da busca pelo conhecimento, da busca pelo novo. Isto é uma política necessária dentro né, ou no mundo contemporâneo. Não tem mais como uma empresa, sendo repetitivo até, mas não tem como uma empresa continuar no mercado se não tiver uma política bem definida de gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional. E é isto. E aí encerra ali o ponto, né, falando de aprendizagem organizacional, né, falando como é que se dá esse processo, né, de que forma, quais são as alternativas, vai falar um pouquinho da possibilidade destas universidades corporativas, né, quais são as condições para tu implementar uma universidade corporativa, né, porque não é simples. Então, vejam, né, tem que ter o compromisso do CEO, né, tem que ter a definição clara dos objetivos e tal. Enfim, tem algumas condições que são fundamentais, né? Pensar muito bem na área de conhecimento que tu vai realmente desenvolver, que tem que estar alinhado, obviamente, às estratégias da empresa, né? Pensar, enfim, né, em como que se dá o processo de ensino-aprendizagem e instituir isso dentro da organização. É desafiador, né? Aqui tem algumas orientações a partir de alguns autores especialistas no assunto. O Gurgel é um deles, né? As referências estão todas aqui, ao Carlos Gurgel. E é isso, fecha esse capítulo da gestão do conhecimento. Certo, meus caros, meus nobres, gostaria de perguntar para vocês se vocês têm algum exemplo, se vocês trabalham em alguma empresa que de alguma forma pode não ser muito ampla. Deixa eu interromper esse compartilhamento aqui. Pode não necessariamente de uma forma ampla, mas que tem um programa de aprendizagem organizacional, né, sistematizado, instituído, que acontece durante todo o mês, né? Nós temos encontros, nós temos determinadas práticas, nós temos... enfim, como é que se dá a gestão do conhecimento? Alguém gostaria de compartilhar? Até para eu poder tomar uma aguinha, compartilhar alguma experiência antes de nós finalizarmos este nosso encontro, que já é 15 para as 10? Quem é que gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Alguma experiência que tenha dentro de alguma empresa que tem esse processo, né, de produção do conhecimento, de aprendizagem organizacional, de gerenciamento das informações, uma TI muito bem instituída, um sistema de informação gerencial muito eficaz e tal. A palavra está à disposição enquanto eu tomo uma aguinha. Quem gostaria de falar, por favor, só abrir o microfone.
Muito bons os depoimentos, fico aqui emocionado com esses depoimentos todos de vocês. Não sei nem se vocês estão aí, todo mundo fechou a câmera. Eu acho que eu estou falando sozinho aqui a essas alturas. Não, tá não. Ah, me assustei. Confesso que fiquei preocupado agora. Foram embora. Professor, eu tenho na última empresa que eu trabalhei, essa Opa. questão do conhecimento, eles tinham uma plataforma terceirizada, na época era Linda, agora ela foi comprada pelo LinkedIn, né? LinkedIn Learning. E daí isso era uma plataforma que todos os funcionários tinham acesso e tinham cursos, né? Cursos online de E muitas tudo vezes que tu tem metas, inclusive, de horas de cursos, né? Tu tem que, no final de determinado período, mostrar e dentro de algumas opções que realmente caracterizem um processo de desenvolvimento dentro da tua área, né? Sim, até quando tu busca um crescimento, tu podia realizar cursos destinados à área que tu queria ir, né? E tinha não só essa plataforma externa, mas como tinha uma interna também, que era relacionada aos produtos da empresa. Se tu queria aprender algum produto específico, né, sobre outro tipo de tecnologia que a empresa tinha. E isso tudo gratuito para os funcionários, né? E até periodicamente eles incentivavam os colaboradores a fazer alguns cursos específicos para a área de atuação, né? E tinha diversos tipos de curso, desde administração até questões de comunicação, de atendimento, de tecnologia, bem variado. E patrocinando. Sim, era terceirizado, né? Era comprado do LinkedIn. Sim, mas era oferecido gratuitamente para a equipe, para os Sim, colaboradores. gratuito. Tu tinha o login Isso lá aí. e tu ganhava até certificado. Isso aí. Era bem organizado. Muito bom. Mais alguém? Então tá, pessoal, olha só. Leiam o tema 5, tá? Leiam o tema 5, ele trabalha dentro dessa linha. Estejam sempre refletindo sobre isso, né? Pensando sobre isso, provocando essas discussões dentro dos ambientes de trabalho. Não tem mais como, né? É só a gente pensar sobre essa discussão inicial aí da nossa aula, lá no início ali, de como está o mundo, né? De como as coisas eram, mas nós vivemos num mundo assim, né? De permanente transformação, de uma velocidade muito grande. Não tem mais como a gente se desconectar, né? Da descoberta, do novo, né? Cada vez mais isso é um valor decisivo e importante para o desenvolvimento pessoal, individual e das organizações e, por consequência, da própria sociedade. Quer dizer, na medida que uma comunidade, uma sociedade enxerga isso, valoriza a educação, valoriza a ciência, valoriza o processo de aquisição do conhecimento, entende que vivemos na sociedade do conhecimento, entende que, né, enxerga o que, me desculpem, mas enxerga o óbvio, que vivemos na sociedade do conhecimento e que o maior patrimônio é o conhecimento. Quando isso passa a ser o conceito comum, ou pelo menos dominante, né? Nunca vai ser absoluto, mas um conceito dominante. E a partir desse conceito dominante, existe investimento, existem políticas públicas que incentivam, que disseminam ainda mais essa consciência da busca pelo conhecimento e tal. Bom, é uma sociedade que vai se desenvolver. As pessoas vão se desenvolver. Os grupos vão se desenvolver. As organizações vão se desenvolver. E a sociedade vai se desenvolver, né? A partir deste processo de ampliação da nossa capacidade de compreensão do mundo. Claro que tem muita coisa que precisa vir junto, né?
mas a aquisição mas o conhecimento, a ampliação, a nossa capacidade. Lembram daquelas dinâmicas que a gente fez aqui, né, da nossa limitação, da nossa forma limitada de ver determinadas coisas e o quanto, quando nos permitimos enxergar de outras formas, aqueles exercícios simples ali da moça e da velha e tal, quando nos permitimos olhar por outros ângulos, enxergar, né, sob outros pontos de vista, outras realidades, outras verdades, conseguimos compreender melhor, né, o outro, o social. E isso é o caminho, né, para uma convivência melhor. O último tema, que já é uma provocação ali no TDE, ele traz talvez esse aspecto final, né? Porque se nós conseguirmos esse crescimento em termos de entendimento do mundo, da realidade, né? Do outro, dos outros, e tivermos princípios éticos, que é o tema 6, que vai falar sobre, né, ética, penso que aí nós temos a base, né, para uma sociedade melhor. Enfrentamos atualmente assim, mas eu acho que isso tudo é fruto destas revoluções. Nós estamos no meio do furacão, no meio deste momento de grandes transformações, né? A gente não se dá conta porque a gente está vivendo, está no meio. Mas, como eu disse no início da noite, há 30 anos atrás, não existia este mundo, não existia, porque não existia internet. E hoje hoje, né, eu brinquei no início, hoje o WhatsApp para 1 hora, o mundo para. Né? Olha, fica todo mundo assim, mas o que vai ser e tal. A comunicação e tal. Então, é um mundo completamente diferente e, por conta disso, tem muita coisa desajustada ainda. E aí é que a gente precisa ter uma preocupação em ter um processo adequado, correto, inteligente de produção do conhecimento, de disseminação do conhecimento do conhecimento científico, do conhecimento daquilo que se comprova, daquilo que se mostra concreto, verdadeiro, e trazermos também os princípios éticos que vão ser trabalhados ali no tema 6, bom, aí eu acho que nós temos os elementos principais para gerar uma melhor qualidade de vida para toda a sociedade, que também vai ser trabalhado um pouquinho ali no tema 6, quando se fala em qualidade de vida no trabalho. É só através da ética, é só através de oportunizar o crescimento dos indivíduos, o desenvolvimento dos indivíduos, que se dá pela aquisição do conhecimento, está tudo conectado, e de uma postura e atitude ética, de políticas corretas, que a gente vai conseguir gerar qualidade de vida e bem-estar para todo mundo. E gerando qualidade de vida no trabalho, nós estamos também contribuindo para a qualidade de vida da sociedade em geral. Esse é o esforço, esse é o caminho, não tem como a gente finalizar a nossa disciplina nesse mês de novembro sem que falemos bastante a partir de agora nesses princípios ou pilares básicos nas relações humanas, né? Quer dizer, trabalhar muito nesse processo de desenvolvimento permanente. A humanidade caminha e vai continuar caminhando, sempre buscando uma condição melhor. Tem dificuldades para se organizar nesse sentido, mas é através da reflexão, do diálogo, né, e de uma construção coletiva, respeitosa e ética que a gente vai poder chegar numa condição melhor de vida lá na frente. Vamos sempre continuar buscando e, quem sabe, a gente alcance uma condição de vida melhor. Tem muito a melhorar ainda, muita coisa a melhorar, mas é uma jornada, é a jornada humana.
e nós fazemos parte dela. Certo, meus amigos? Vamos encerrando por hoje e a semana que vem a gente está aí de novo. Bom feriado para aqueles que vão emendar. Eu não vou emendar. Quem tem aula segunda sabe que a Ubra não vai parar. Segunda tem aula. Mas de qualquer forma, um bom final de semana, bom descanso, se cuidem e na próxima estamos aí de novo. Alguma dúvida, algum comentário? Tudo tranquilo? Muito bem. Então, um bom final de semana a todos. Vamos interromper a gravação.